Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Amém. Somos apenas um instrumento na mão do Senhor. Glória. Vou convidar os irmãos a abrir comigo a palavra no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Vim preparado, né? Esse dia nós fomos no monte, eu, meu pai, meu genro. Então Deus deu uma palavra lá sobre 2 Reis 4. Né? E a gente tem que andar preparado, porque o bom soldado ele vem preparado para a batalha. Amém. Soldado é soldado, em casa ou trabalhando, em qualquer lugar é soldado, ele tem que estar preparado para fazer, né? Para poder agir. Então eu vim preparado, mas quando a pastora falou que eu teria oportunidade, eu orei a Deus, né? A palavra foi 2 Reis, fala da viúva, né? Que ia perder os seus filhos, né? E o azeite foi multiplicado. Mas aqui Deus levou para Lucas. Então vamos lá, né? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Certo dia, ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando um leito, um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Homem, teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente, na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram o nome de Deus. Cheios de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Glória a a palavra Deus. é muito interessante. Aleluia. Porque aos olhares humanos, por isso que eu fiz questão de frisar, né, quando ele fala: os teus pecados te são perdoados. Porque aqueles homens não foram ali atrás de perdão de pecado, não foram atrás de salvação, e simplesmente da cura. Naquele momento, Jesus estava começando seu ministério. E naquela época, os fariseus, os doutores da lei, que naquela época era o costume rabínico, só podia se iniciar com 30 anos de idade. E Jesus cumpriu a lei de Moisés com 30 anos de idade. Mas só que naquela época existia uma escola chamada Bar Mitzvah, onde as crianças judeus, eles passavam por esse colégio e era treinado por um rabino. Eles iniciavam com 6 anos de idade e com 15 anos eles passavam por uma junta avaliadora, e naquele momento aqueles que respondessem aquelas perguntas, então eles eram chamados para ser discípulos daqueles rabinos. Então os judeus, os fariseus, eram os detentores da lei. E Jesus não passou por essa escola. Por quê? Porque ele era o Glória dono da a lei, Deus. o inventor da lei. E o que vai acontecer aqui? Eles tinham a palavra, mas não tinham a presença de Deus para efetuar os sinais. Então Jesus estava ali no começo do seu ministério. E como ia ser comprovado? Através de sinais
e prodígios. Então Jesus está ali naquele momento ensinando ao povo. E aqueles homens não vêm atrás de ensinamento. Embora eles necessitassem, mas a necessidade daquele homem não era o ensinamento. A necessidade daquele homem não era o perdão dos pecados, né? Deus santo, aleluia. E sim da cura. E o que vai acontecer? Aqueles homens, em prol de ajudar o seu amigo, eles vão subir o telhado e vão descer aquele homem. Então, primeira coisa, o que eu vejo com isso? Nós temos que ter pessoas do nosso lado que verdadeiramente gostem da gente, não pelo aquilo que a gente é. Deus santo, não pelo aquilo que a aleluia. gente pode oferecer. E sim, eles sentam apreço pela nossa pessoa, não pelo aquilo que a gente pode fazer por elas. Porque aquele homem não podia, ele era, bem dizer, um inválido. E o que aquele homem podia fazer? Aquele homem não tinha dinheiro. Aleluia. Mas ele conseguiu conquistar o coração daqueles homens que eram seus amigos. Pelo quê? Pelo seu jeito de ser. E aqueles homens, pelaquela amizade, vão mover-se e vão botar pelo telhado. Imagina a dificuldade daqueles homens botar um paralítico pelo telhado. Então, o que eu entendo com isso? Nós temos que ter pessoas na nossa vida que vão nos ajudar. Aleluia, Jesus. Glória a Que vão nos Deus. ajudar na caminhada. Amém, Porque Senhor. o propósito daqueles homens era ver a cura de seu amigo. Então, para a gente poder estar em prol da vida de alguém, a gente tem que ter apreço por ela. Aleluia, Então, Senhor. o que Jesus vai nos ensinar ali? Primeiramente, por que Jesus não curou? Porque Jesus queria ter intimidade com aquele homem. Porque Jesus queria apresentar a salvação àquele homem antes da cura. Porque muitas das vezes nós vamos até a casa do Senhor, né? Porque o evangelho começa Deus com o Senhor, santo, a gente, primeiro, aleluia. a gente quer bênção. Glória A a gente não Deus. quer salvação. A gente vai atrás do emprego, vai atrás do casamento, a gente vai atrás daquilo que vai te trazer conforto para a nossa vida carnal. Então, o que Jesus quer mostrar àqueles homens? O que Jesus quer nos ensinar? Primeiramente, buscar o reino dos céus. Primeiramente, buscar o reino de Deus. Então, ele vai perdoar os seus pecados. O que Jesus quer dizer? Eu não quero apenas perdoar, eu não quero apenas te curar, porque poder eu tenho. Mas eu quero ter uma intimidade contigo. Eu não quero te dar uma benção para você ganhar essa benção e sair da minha presença. O que eu quero? Eu quero ter uma intimidade contigo, te levar para o reino dos céus. Porque só através dos seus pecados perdoados, da santidade, que você vai conseguir estar na presença de Deus, através de Jesus. Então, sem intimidade com Jesus, Glória a nós não Deus. temos nosso pecado perdoado. Então, o que eu aprendo com isso? Que nós devemos buscar Jesus não pelo aquilo que Ele pode nos dar, e sim pelo que Ele é. Deus santo, aleluia. Jesus, nós vamos Glória a alcançar não Deus. só aquilo que nós precisamos. Como a pastora falou, Deus vai nos dar mais daquilo do que nós pedimos. É ou verdade, pensamos, Jesus. vai ultrapassar nossas Tu és expectativas. santo, tu és Então aqueles homens poderoso. vão descer pelo telhado daquele homem. E quando ele chega, os doutores da lei, por Jesus não ter frequentado essas escolas, por não ter seguido os líderes daquela época religiosa, que eram os fariseus e os doutores da lei, os rabinos da época, o que ele falou? Quem é esse para curar os pecados? Deus. Quem é esse? Por quê? Porque Jesus não tinha frequentado a escola. Então, quer dizer, quando eles andavam ensinando e o povo sabia quem eram seguidores dos rabinos e quem não era. Meu Então, eles não Deus. viram Jesus seguindo os rabinos. Verdade. Então, o que vai acontecer? Quem é esse? Daí que vem a Bíblia. Quem é esse para perdoar pecados? Então, Jesus, conhecendo a mente dele, o que Jesus vai falar? Pega a tua cama e anda. Sabe o que eu vejo com isso? Jesus quer ter um relacionamento com você. Deus, Jesus quer ter uma aleluia. intimidade. Por quê? Glória a Todos os Deus. mandamentos foram reduzidos só em um. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então, o que acontece? A nós, com a intimidade com Jesus, nós vamos cumprir a palavra de Jesus. Então, naquele período, as pessoas ficaram abismadas, porque eles não iam atrás da palavra de Deus, ele não ia atrás de bênção, mas sim, ele não ia atrás de salvação, mas sim de bênção. Então,
O que eu posso aprender Deus dessa palavra santo, para poder aleluia. levar para a minha vida? Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, ela não vai me trazer só salvação. Ela vai me diferenciar onde quer que eu esteja. Ela vai, em nome do Senhor Jesus, me proporcionar algo que a palavra, sem a presença de Jesus, sem intimidade com Deus, ela não vai me proporcionar. Então aquele homem foi curado, e aqueles homens, doutores da lei, que pensavam que conheciam Glória a palavra do Deus, Senhor, glória a Deus, eles ficaram aleluia. confundidos. Por quê? Eles tinham a palavra, mas a presença ele não tinha. Deus, E a aleluia, única coisa que Jesus. vai fazer a tua vida mudar, o milagre acontecer na tua vida, é a presença de Deus. Deus vivo, aleluia, oh glória. Não pode estar de qualquer maneira. Glória, glória, Para estar glória na a Deus. presença de Deus, a gente tem que cumprir a palavra de Deus. Como a pastora Márcia falou, a gente não pode apenas escutar, nós temos que praticar. Glória a Deus. Porque se nós Deus escutarmos, como a pastora santo, falou, e não aleluia, Jesus, glória a praticarmos, Deus. de nada vai valer. Porque aqueles homens que estavam ali, vai vendo como é que Deus é maravilhoso, que bate com o que a pastora estava falando. A palavra vai se encaixando. Aqueles homens que estavam ali conheciam a lei. Conheciam a lei de pós salteado. Meu Deus. Eles conheciam a lei. Por que eles não curaram aquele homem? Porque eles até conheciam, Deus, mas eles não Deus. praticavam a lei. É verdade. Por isso, não porque não queriam, mas porque Meu eles não Deus. tinham entendimento. É. Porque eles não tinham intimidade com Jesus. Só com intimidade com Jesus que nós podemos vencer o pecado. Glória Só a com Deus. intimidade com Jesus que nós podemos vencer a barreira. Porque senão a palavra nós vamos ler e não vamos conseguir. Porque a coisa mais difícil que tem é rejeitar o pecado. Só com Jesus que ele vai nos fazer a rejeitar Amém, os Jesus. caminhos do mal. Glória a Deus. Então, meu irmão, o que eu tenho para deixar aqui nessa noite para todos meus irmãos? Não basta você conhecer a palavra, e sim você tem que trazer essa palavra do teu coração. Amém, Tem que Senhor. vivenciar essa palavra. Glória a Porque a Deus. palavra de Deus, Aleluia, Jesus. aleluia, glória a Deus. Alaroxicandarabinara. Ela vai te levar para lugares Deus, que você aleluia. nunca vai pensar em ir. Verdade. Ela vai ocasionar, meu irmão, a cura, meu irmão. Em Glória nome a do Senhor Deus, Jesus, aleluia. vidas vão ser salvas. Almas vão ser libertas pelo Glória poder a da Deus, palavra. aleluia. Mas somente com a palavra você não vai conseguir. Jesus tem que Glória a estar Deus, contigo. glória a Deus. Jesus tem que estar andando contigo. E se você viver uma vida de pecado, se você viver uma vida... Deus agrada a vivo, aleluia, a palavra não vai glória. servir de nada. Glória A a palavra É, do Senhor não Deus. vai servir de nada. Santifica, Então, o principal, Senhor, você tem que ter a palavra de Deus santifica. dentro do seu coração. Glória a Deus. Essa Glória a palavra Deus. tem que fazer parte da tua vida, meu amado. Amém. Essa palavra tem que fazer parte do teu ser. Mas Glória a mais do que Deus. tudo, Jesus tem que estar contigo. Amém. Glória E a o que Deus. temos que fazer para Jesus estar conosco? Cumprir os seus mandamentos. Aleluia, Amar a Deus Jesus. acima de todas as coisas. Perdoar é difícil? É, mas com Jesus é possível. Glória a Deus, é verdade, Deus. Eu sempre fui um cara muito orgulhoso. Eu sempre fui orgulhoso e guardava a mágoa das pessoas. Guardava. E as pessoas me davam conselho e falavam, vocês não guardam mágoa não, se faz mal para você. Meu pai me dava conselho, eu falava, eu guardo mesmo. Eu guardo mesmo, eu não quero saber. Se tiver de descontar, eu desconto mesmo. Eu era uma pessoa vingativa, eu não fazia mal a ninguém, mas se me fizesse mal, só o sangue do cordeiro. Enquanto eu não descontava, eu não me Deus sentia vivo, satisfeito. aleluia, Jesus. Até Ao que- Senhor, Deus. Passou-se anos e anos e eu fui acometido de uma enfermidade. Eu fui acometido de uma enfermidade e nesse momento eu estava afastado da presença do Senhor. Meu Deus. E quando a gente está afastado, mas conhece a palavra, qualquer sinalzinho a gente reconhece, porque a gente pode não estar na presença, mas nós somos do reino. Uma vez do reino, sempre do reino. Nós Deus somos vivo, marcados. aleluia. A Senhor. salvação se consegue como? Com a permanência com Jesus. Mas a palavra que é introduzida no nosso coração nunca vai ser apagada. E o que vai acontecer? Eu estava enfermo. E os médicos faziam exames, deu um bolo na minha garganta.
Eu não conseguia respirar. E vai no médico, vai no outro, faz um exame, faz outro, faz tomografia, faz laringologia. Aí o que acontece? Isso é espiritual. Meu Deus. É espiritual. Se o médico não acha, é espiritual. O que eu tenho que fazer? Correr para os pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Correr para os pés do Senhor. E o que foi acontecer? Fomos até um irmão, meu pai, vamos até uns irmãos lá. E acredito que Deus vai usar ele para você. E chegando lá, eu expliquei ao irmão a minha situação e ele fez uma oração por mim. Aí o que aconteceu? Ele chegou, usado por Deus, e falou: irmão, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, você está enfermo por um motivo. Aí eu falei: que motivo é esse? Eu agoniado, não conseguia respirar, minhas vias entupidas. E como pode a via estar entupida, o médico fazer o exame e nada acontecer? E o que vai acontecer? Ele falou: você guarda muita mágoa no seu coração. Isso está te fazendo mal. Deus. A gente querendo aceitar a palavra ou não, a palavra se cumpre, o mundo espiritual existe. Não adianta a gente falar: perdoa, 70 vezes 7. Você não quer perdoar, perdoa. Não quer perdoar, problema é seu. Problema é meu. Você não quer obedecer? Problema é seu. Você não quer obedecer? Problema é meu. Mas agora, segura as consequências. Deus. E eu não liberava o perdão. E a consequência veio. Aí tinha várias pessoas. Tinha mais de 20 pessoas que eu não falava. E o irmão me orientou. Falou: vai lá até essas pessoas e pede perdão. Como eu penei, meu irmão. Mas tive que ir. Deus. Tive que ir, pedir perdão a um, pedir perdão a outro. Teve uns que quando eu cheguei, ele falou: já veio arrumar problema de novo comigo? Eu falei: irmão, eu vim na paz, eu estou na presença do Senhor, eu vim aqui para te pedir perdão. Posso falar contigo? Ele: pode. Quando eu falei com ele, ele falou: meu irmão, está perdoado. Eu não sou da igreja, não sou crente, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Aí fui até o outro. Glória a Deus. Que me marcou foi esses dois. O restante deu para tirar de letra. Mas esses dois. Quando eu cheguei até ele, ele falou: Fabiano, eu não tenho nada contra você, mas eu queria falar contigo, mas eu não tinha coragem. E quando eu falei com ele, ele falou: parece que saiu um peso das minhas costas. Então olha só o que a mágoa traz. A mágoa trazia um peso. E na minha vida também, na vida dele trazia um peso. E na minha vida também trazia. Trazia um mal. O que? Aquele mal se acumulou. Como eu não quis obedecer a palavra de perdoar, e o que trouxe na minha vida? Enfermidade. E ele trazia um peso. O peso que eu não falava com ele, ele tinha mágoa de mim, eu tinha mágoa dele. E assim foi se passando, aí nós se abraçamos, perdoamos um ao outro. Ele não é crente, não é cristão, mas ficou a semente plantada ali. E foi se passando, passou-se mais de 3 meses, irmão. E eu já tinha pedido perdão àquelas pessoas e a enfermidade continuou. Continuou 4, 5, 6 meses. Daqui a pouco ela sumiu. E eu na presença, batalhando, buscando a Deus, porque quando o calo aperta, a gente corre, a gente quer logo obedecer. Não adianta. Corre, vou obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Você está enfermo, está precisando da bênção. Não espere o calo apertar para você fazer a vontade de Deus. Esse conselho que eu dou, não espere o calo apertar. Você está dentro da casa do Senhor, está escutando a palavra. Obedeça no amor. Aleluia. Você não pagar o preço. E aquela enfermidade, daqui a pouco de 6 meses, eu buscando o Senhor, subindo um monte e glorificando o nome do Senhor, o nome do Senhor, frequentando os cultos na minha igreja, voltei. O que aconteceu? Deus me curou que eu nem percebi. Aleluia, glória a Deus. Deus me curou que eu nem percebi. Amém. Mas só que depois daquilo, houve certas coisas que aconteceu. Isso aí foi só para me ensinar a perdoar. Certo dia eu estava na igreja, já estou me encerrando, irmão. E houve uma situação com a minha filha, e eu discuti com a irmã, né? Eu estava na minha razão por um lugar. Aí fui lá discutir com ela, eu falei assim: poxa, essa irmã tá brigando por causa de um lugar. Então eu falei: ó, não vou ficar mais nessa igreja não. O marido dela veio se meteu, não sabia nem o que estava acontecendo, teve aquele bafafá. Aí eu fui pro carro, falei: irmão, eu vou sair dessa igreja aqui por causa de você, por causa da tua esposa. Aí eu fui pro carro, minhas filhas, chamei minhas filhas, nós fomos pro carro, chegou lá,
Aí Deus falou comigo, perdoa 70 vezes 7, cadê? E nisso eu orando, falando, Senhor, eu quero ser reconhecido como um homem de Deus. E eu orando, eu pedindo as coisas do Senhor, tenho promessa desde os 12 anos de idade, mas nunca dei importância. E nisso eu orando a Deus, Senhor, eu quero ser reconhecido como homem de Deus. Senhor, eu quero ser reconhecido como homem de Deus. E aconteceu esse fato. Aí Deus falou, perdoa 70 vezes 7. Cadê o perdão 70 vezes 7? Tu vai sair da igreja? Eu voltei lá, meu irmão. Eu achando na minha razão, tô certo. Mas independente de quem estava com a razão, perdão tinha que ser liberado. Alguém tinha que perdoar. E eu lembrei da situação que eu passei, da enfermidade que eu passei. E eu voltei lá, pedi perdão àquele senhor, pedi perdão àquela senhora. E sabe o que Deus falou para mim? Você não quer ser reconhecido como homem de Deus? Homem de Deus que prega a palavra, isso não é homem de Deus. Homem de Deus que cura o enfermo, isso não é homem de Deus. Homem de Deus é aquele que perdoa, é aquele que leva na cara e leva outra face. Homem de Deus é reconhecido não pelo aquilo que ele faz, mesmo, é pelo aquilo que ele sofre e fica na posição. Meu Deus. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Porque homem de Deus que pisa no teu calo, você comigo, não, meu irmão, pisou no meu calo, isso não é homem de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, é aquela que sofre a pressão e aguenta na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. O que eu aprendi, que eu querendo ou não, como nós somos escolhidos do Senhor, quando nós temos o chamado, não tem para onde correr. Então nós vamos aprender. De uma maneira ou de outra, nós vamos aprender. Pode ser na obediência, ou então vai ser na dor, meu irmão. A gente vai ter que aprender com o Senhor na dor. Mas a palavra nós não vamos deixar de aprender. Porque se Deus tem um projeto na nossa vida, como a pastora Márcia falou, já está tudo ali escrito na prancheta. Então nós não temos para onde correr. Não temos para onde correr. Então Deus vai nos ensinar. Se Deus quer nos usar como instrumento na mão dele, Deus vai nos ensinar. Mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. E eu hoje aprendi a perdoar. Então, em nome de Jesus, meu irmão, voltando na palavra do Senhor. Então, aqueles fariseus, aqueles rabinos da época que achavam que sabiam de todas as coisas, eles não perdoavam, eles só pensavam nele, eles não cuidavam do órfão, não cuidavam da viúva, eles não amavam o próximo como a ti mesmo. Porque um termo bastante usado nesse período aí é empatia. Você pode ver que bota no jornal, fala sobre empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar da pessoa. Então, se você... Isso é amor ao próximo. Essa palavra quer dizer empatia, colocar no lugar da pessoa. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você vai se colocar no lugar dele. Então, a pessoa não rouba, a pessoa não trai. Por quê? A pessoa... Poxa, vou pegar a mulher do fulano. Mas se fosse a minha mulher, eu ia gostar que pegasse? Traísse? Poxa, eu vou roubar o fulano. Será que fosse eu que fosse roubado, eu ia gostar? Então isso que é, essa palavra está sendo usada. Devido à pandemia, as pessoas se colocarem no lugar das outras pessoas. Então, meus irmãos, aqui eu encerro minha oportunidade, em nome de Jesus. E quero enfatizar. Não adianta conhecer a palavra de Deus e não praticar. Porque, como a pastora falou, né? A pastora falou e a palavra aqui do Senhor se entrelaça e bate. Deus usou a pastora e me deu essa palavra aqui, que era outra que eu ia falar. Não adianta conhecer e não praticar. Porque os fariseus e os saduceus, os rabinos conheciam, muitos daqueles homens foram para o inferno. E muitos daqueles homens que conheciam a palavra não estavam perto de Jesus, mas não tinham intimidade com Jesus. Por isso que eles até julgavam as causas do povo. Mas eles não tinham poder para curar. Porque o único que permite curar, nós curarmos, é o nome de Jesus. Então, como eu vou curar só falando palavras se eu não tenho intimidade com Jesus? Como Jesus vai me atender? Como o nome de Jesus vai ter poder na minha vida se eu não tenho intimidade com Ele? Então, isso que Jesus quer ensinar aqui. Ele fala... perdoar os pecados, Deus não está preocupado em perdoar, não está preocupado em te dar a porta de emprego, te dar a melhor casa, te dar o melhor carro. Deus quer intimidade. E com essa intimidade, Deus não vai te dar aquilo que Ele vai te dar e você vai se afastar da tua presença, vai perder a intimidade que você tem com Deus. Então, o que Deus quer? Intimidade contigo. Intimidade com Deus vivo, aleluia. Um canal, uma ferramenta. Glória a Deus.
Então que os irmãos fiquem com essas palavras e pratiquem a palavra de Deus, não apenas Glória a ler, Deus. mas venham praticar a todos os momentos. É doloroso, irmão, mas tem recompensa. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade, as palmas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória